A Igreja Católica Apostólica Romana é a mais antiga, é a primeira igreja cristã e, portanto, a única verdadeira. Todas as demais saíram da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi criada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Olá, eu sou o teólogo pastoral Danielson Varpechoski, aqui do Rio Grande do Sul, e eu sei que tu tem ouvido essa afirmação a tua vida toda, tanto da parte dos católicos, principalmente da parte dos católicos, mas com todo o respeito ao povo católico, isso é um mito, jamais foi assim. A Igreja Católica não foi fundada por Jesus Cristo, a Igreja Católica não é a mais antiga. Preciso de dados históricos e eu me coloco à disposição para debater esse assunto, mas eu não vou falar toda a história da igreja para isso, mas eu quero dizer assim que no século I, quando Jesus ainda estava com os discípulos, e logo em seguida, quando ele morreu e ressuscitou, ele deixou já uma comunidade que se passou a se organizar de maneira mais evidenciada após o Pentecostes, e essa comunidade não era nem chamado de cristãos, né? Muito menos de católicos, e era uma igreja de Jerusalém, era em Jerusalém que estava essa igreja fundada pelos apóstolos de Jesus Cristo, e era chamada naquela época de Seita do Caminho ou Seita dos Nazarenos, né? Alguns chamavam de Seita do Caminho, outros chamavam de Seita dos Nazarenos. Mais antigamente, Seita dos Nazarenos e logo em seguida, Seita do Caminho. E quando a Seita do Caminho chegou a Antioquia, passado alguns tempos, o povo da Antioquia apelidou os discípulos da Seita do Caminho de cristãos. E foi aí que começou o chamado, a base para que o nome cristianismo fosse. Mas aí o cristianismo já estava antes em Jerusalém, já estava em Tessalônica, já estava em Éfeso, já estava na Antioquia e depois chegou também em Roma, onde já existia um núcleo, né, de cristãos lá, mas que foram confirmados na fé tanto pelo apóstolo Pedro quanto pelo apóstolo Paulo, alguns anos depois, mas já vinha acontecendo. Então, assim, no século I, termina o século I, inicia o século II, sendo esse grupo de pessoas chamado de cristãos, não eram chamados de católicos, e estavam espalhados por toda a Ásia Menor e por grande parte da Europa. Tinha chegado na Itália, tinha chegado na Grécia e tinha se espalhado por todo o Império, a região do Império Romano. Essas células de igreja tinham 7, né, que estão descritas no livro de Apocalipse, que eram centros maiores, né? Daí tem Éfeso, Tiatira, e assim por diante. Mas tinha vários outros. Tessalônica, Galácia, Filipos, Cesareia de Filipos, né? Filipos, vários outros lugares. Roma também, e não foi uma das primeiras. Acontece que, passado quase 400 anos, um imperador romano chamado Constantino teria se convertido ao cristianismo. O cristianismo era uma seita que foi perseguida, às vezes perseguida e às vezes tolerada, durante 3 séculos, né, do início. Às vezes primeiro perseguido pelos judeus, depois perseguido pelos romanos, e daí ficava assim, às vezes perseguiam, daí passava, trocava de imperador, esse imperador tolerava, daí trocava de imperador, perseguia de novo, e assim por diante. Foi nisso até que Constantino, o imperador Constantino, criou o Edito de Tolerância, que deu à igreja cristã, a seita cristã, um status de religião aceita, né? Uma religião que não era mais condenada, até porque o próprio imperador Constantino aderiu a essa seita. E em 325, ou seja, no século IV, Constantino se autoproclama presidente da Igreja Cristã.
mas ainda não existe igreja católica. Presidente da igreja cristã, tanto é que... E daí começa como presidente da igreja cristã, como eram escolhidos os bispos. Os bispos eram escolhidos entre aqueles presbíteros, aqueles discípulos mais antigos, de bom testemunho, de capacidade, eram escolhidos para serem supervisores, para serem bispos. A partir de 325, quando o imperador Constantino assume a presidência da igreja, é ele que passa a escolher os bispos. E é nesse momento que começa, porque ele não escolhe os bispos de dentro da igreja, ele escolhe os bispos do seu círculo de amizade. E ele era um novo convertido, ele não conhecia as doutrinas, ele não tinha sido passado por um discipulado, e agora ele assume a postura de nomear bispos, não de acordo com a doutrina, não de acordo, mas de acordo com a política e com a proximidade com ele. Então, começa aí, nesse período de Constantino, o cristianismo começa a sofrer influência das religiões pagãs, desses novos bispos que chegaram. E só em 392, depois que Constantino já tinha morrido, o próximo imperador, em 392, vai definir o seguinte, que vai definir o cristianismo como religião de Estado, ou seja, uma única religião para todo o Império Romano, e essa religião é escolhida como sendo o cristianismo, e daí dizendo o seguinte, que como Roma era o centro do Império Romano, então cada uma dessas, primeiro eram 7, depois as 5 grandes igrejas, tinha um bispo que era chamado de patriarca, e em Roma tinha um costume de chamar isso, mas isso já entra em outro assunto, né? Mas vai ser todas as demais religiões, todas as demais igrejas cristãs, por decreto do imperador de Roma, passa a se subjugar a igreja de Roma. Roma passa a ser a sede da igreja cristã, que se tornou então uma igreja de Estado, e foi então em 392 que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. E não era a primeira, porque já tinha tantas outras que já tinham sido formadas antes e todas elas eram cristãs, mas por decreto do imperador passa então a todas as igrejas a se reportar, a se a ter em Roma a sua sede. Foi aí que surge a Igreja Católica Apostólica Romana. Não quando Jesus disse Pedro sobre essa pedra, lá no século I, nem durante o século I, em que os discípulos estavam fazendo, mas não, só 400 anos depois, em 392, é que no século IV, apenas no século IV, no final do século IV, já para a virada do século V, que surge a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu, com muita humildade, eu estou compartilhando esse conhecimento e eu coloco esse conhecimento à prova, caso alguém discorde ou queira apresentar argumentos que contrariem isso. Mas, de fato, eu afirmo, que a Igreja Católica é a primeira igreja cristã e que foi fundada por Jesus Cristo, é um mito. É um mito, não é uma verdade histórica, não é uma verdade tradicional, mas é um mito que serve para dar a esse ramo do cristianismo chamado catolicismo apostólico romano, dando a esse ramo do catolicismo uma certa hombridade, sei lá, autoridade, que na verdade não é verdadeira. É um mito. A Igreja Católica Apostólica Romana surgiu em 392 depois de Cristo, no final do século IV, e não no século I, como se costuma os católicos aprenderem e reproduzirem. Com muito respeito, eu deixo essa colocação a critério de vocês avaliarem se é verdade ou não. Pesquisem nos livros de história, pesquisem na história da igreja e depois me respondam aqui se essa informação está errada ou se está certa. Mas a afirmação que eu faço é mito. A Igreja Católica surgiu no final do século IV e não no século I. Obrigado por me ouvir até aqui. Eu sou o Danielson, teólogo pastoral, e estou à disposição para discutir esse tema.
E se vocês gostaram, curtam, compartilham e, sim que possível, eu vou trazer mais alguns mitos da minha vida. Eu sei disso, né, dos mitos que eu aprendi quando eu era católico, para compartilhar com vocês.